Bom Então, dia. Então, como é tudo que vais? bem? Já? Está tudo bem também. Está tudo bem também. Pronto, tivemos aqui um pequeno problema técnico. Há sempre, quando para estas coisas, nunca vem à primeira. Já. Mas pronto. Maltinha que vai ouvir o podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês forem ver isto. Estou aqui de volta para vos chatear um bocado com monólogos, ou não, porque desta vez até tenho um convidado. Tenho aqui o meu bro Tiago Damião a estrear-se como uma nova voz neste tipo de que é para ver se vocês não se aborrecem de estar-me sempre a ouvir. Mas pronto. Hoje vamos ter um tema muito especial, apesar de se ter tornado um bocado agridoce, que Uhum. é um dos melhores barra piores mangás desta década, para mim, que foi Shingeki no Kyojin. Bro, queres falar um bocadinho do tema, assim, para te introduzires também um bocado à malta que vai ouvir? Será que podemos dizer que o final de Shingeki foi como um conto de fadas? Porque eu agora estava a rever o último capítulo. Epá, e isto a mim parece-me qualquer coisa menos Shingeki, não é? Tipo assim. É, é, Um- um- mas pronto, se calhar vamos falar um bocado disto mais à frente. exatamente. Chegarmos já Vamos, aqui a esta última parte. vamos sofrer um bocadinho mais para a frente. É, é. Pronto, maltinha. É um mangá com 139 capítulos, não sei quantos eps por temporadas, e opa, eu basicamente conheci este mangá, este anime, na altura da Berra, em 2013. Foi quando mais ou menos estava a sair do meu tempo de liceu. Epá, eu quando vi aquilo, esquece. A animação, a música, o voice acting, a história, aquilo era tudo muito misterioso, havia inícios de política envolvidos. Os Titans em si, eles eram bastante icónicos e estranhos de se ver. Pá, aquilo na altura começou um bocado como paródia de Shonen, mas por causa dos antecedentes do mangaka ter sido chumbado pela Jump. E tu notas isso nos primeiros capítulos, principalmente. Hum. Sim, imagina, há de reparar que durante os primeiros capítulos, se tu voltares a reler, ahm, tu notas que tens muitos personagens a dizer, ai tal, I'll become the strongest. Ou então, sim, eu vou agora dar-me para salvar o mundo e mais não sei o O quê, vou-me típico, tornar não sei isto e aquilo, vou matar toda a gente, mas depois vais a ver, morrem logo passado 1 ou 2 minutos. E o típico shonen, yeah. aí aquilo é Yeah. mesmo do género. Queres te tornar mais forte? Aqui não te tornas, pimba. É, yeah. É completamente isso. Não, mas por acaso, tu estavas aí a falar que tu gostaste imediatamente de Shingeki. Eu já fui um bocado diferente. A Eu vi a sério? primeira, eu vi a primeira temporada e é fixe. Aí estava toda a gente com hype e não sei o quê. Que estás ali à porrada, a matarem-se os outros, é fixe, mas falta algo. Porque até foi mais tarde que tu me convenceste a ver o resto. Pá, que eu tenho política, tem não sei o quê, tem luta, tem parte psicológica. E eu aí foi na segunda temporada que realmente apareceu a monarquia também. Aham. Uh, aquela parte da religião toda também, e isso sim é que foi dar aquele conteúdo à série que a gente precisava. Porque inicialmente Sim. aquela primeira temporada foi, ok, os Titãs, o Titã Colossal E o ai, Armored? e o Armor invadiram Paradis, destruíram aquilo tudo. O Titã Sorridente comeu o meio do Eren, o Eren ficou fodido, entrou lá para os treinos, pronto, para pertencer ao. De-me falhar o nome agora. As Servicorps dos Acho Scouts. que servir corpos, exatamente. Pronto, e o objetivo era matar titãs até que ele se transforma num titã. Pronto, é mais ou menos a introdução toda que a gente precisava, mas não passava disso. Pronto, depois na segunda temporada, aí sim é que. É que trouxeram elementos que realmente tornaram o Shingeki aquilo que a gente gostava. Sim, sim, sim. Aliás, é engraçado pensar nisto, e eu acho que já até tinha dito isto uma vez até ao Ti Costa como piada. Lá vão os tempos em que a maior plot twist era o teu protagonista, entre aspas, morrer no quinto episódio. Yeah.
Já foi há bastante tempo. Exato, Ma- exatamente. mas eu não sei, eu acho que as story arcs ou as partes do mangá que acabam depois por ser cortados por seasons, acho que tem muito a ver também um bocado com o próprio comentário ou direção do escritor, porque a primeira parte eu noto que é muita ação, muita luta, muita crítica, digamos, à própria construção de um shonen. Na segunda parte ele já começa a focar-se mais no que, epá, espera lá, não posso estar aí nesta direção até ao fim, senão isto vai se tornar amassador e repetitivo. Uhum. Acho que isso obrigou um bocado a ter que pá, finalmente adaptar conceitos que lá está, que te meteram a ler, que te meteram a gostar, porque se Shingeki se continuasse na mesma onda que a primeira season, tipo, ia morrer passado um bocado. Mesmo assim, acho que ele acabou por se contradizer outra vez. Ah, Após este sim. final, não acredito muito que ele não tenha feito isso, porque este final também é muito genérico, percebes? Não é É, nada por aí é, além. é. Então, tipo, para que ele estar a criar uma segunda temporada? Foi isto também que eu critiquei um bocado. Eu reli o último capítulo umas 3 ou 4 vezes quando ele saiu, para tentar perceber porque é que eu tinha feito isto, não é? Não, Sim, não tinha lógica nenhuma. Eu estar a criar uma segunda temporada e uma terceira daquela dimensão, não é terceira temporada, mas vá, tipo, a continuação, o seguimento que exato. foi dessa parte da história, daquela dimensão, para depois chegar ali aos últimos 2 capítulos e tenho medo que as pessoas não gostem do final que eu queria fazer, vamos fazer um final genérico, porque ele próprio admitiu, e nós já sabíamos há muito tempo que o final que ele queria era basicamente o Eren matar tudo e todos e ficar com o suposto filho. Suposto. Exatamente. Suposto. Exatamente, porque as pessoas vão muito com a conversa das teorias da conspiração, mas não é bem as teorias já ia para dizer da constipação, isto do Covid, tá? Mas da conspiração. Porque se nós nos lembrarmos, o próprio Twitter do Aisama, ainda há uns meses atrás, publicou o suposto último painel do mangá e ele disse que aquilo seria oficial. E nós vemos o Eren com um bebê ao colo, Uhum, era suposto ser o bebê entre ele e a história. Era essa exatamente. a suposta plot que eles iam orientar. Da mesma maneira, para quem não sabe, ou quem não leu, existe um Shingeki no Kyojin capítulo 0, que foi o Uhum, capítulo que o Aisama fez em 2012, que foi chumbado pela Jump. Nesse capítulo, que até chega a ser um bocado maior do que o usual de 50 e tal páginas, ele basicamente conta um bocado o início da plot do Eren, mas também uma parte do final da história fazendo uma espécie de skip, ou time skip. E nós vemos aí que aquela merda vai tudo com caraças, porque é suposto ter acabado mal, considerando toda a plot e moral à volta. Toda a gente morre, basicamente. exato. E E tem um bocado de sentido na construção da própria história também. exatamente. Tu passas o tempo todo a matar pessoas. E que já chegou a um ponto em que tu eras assim, bem, nem me vou afogar à tal personagem porque ela vai já morrer. Pronto. Pois, Já é o habitual ter Shingeki, não é? Especialmente ex- nesta última temporada, e isto eu não falo em termos de anime, porque sim, ficou, sim, sim. desapontou bastante, mas em termos de mangá, a coisa foi completamente. Foi genial mesmo. Foi, Foi genial mesmo. foi tu para chegar ali ao final e transformar a Mikasa numa heroína. Tipo, por amor de Deus, uma pessoa fica ali. É que isto pareceu mesmo um conto de fadas, tipo, do Ao género. menos, quer dizer, não Ok, sei o que é que se passou ali, meu. ok, é do género, e desculpa dizer isto, mas a Mikasa teve que salvar por amor o Eren e para ajudar também como é que se chama a moça? A Ymir, a A Ymir. salvar a Ymir para ela conseguir tipo, quebrar os laços amorosos com o rei Fritz. E eu, what? Gente, por amor de Deus, só queria um final à Disney, fazia a história relacionada toda com a Disney também, não é tipo fazer aquilo que fez para acabar assim, porque houve 2 plot holes ali, Há houve plot plot holes holes gigantescos. ali que eu fiquei boquiaberto. Primeiro,
e vou já dizer isto. Isto para mim foi só o pior deles todos. Foi a pique estar sempre contra o Eren, querer matar o Eren, e naquela. E pronto. E nós isto é spoilers para as. Aliás, isto não é spoilers. Sim, minha gente. Aqui Exato. vocês não vamos ter pena nenhuma de vocês. Eu vou Exatamente. mesmo pôr no título spoilers do mangá. Exato. É melhor. Vai quem não quer saber ou quem já leu, porque quem só está a acompanhar o anime, vocês estão a assassinar o que vocês vão ver na segunda parte da última season. Estamos já a avisar. Exato. Falando na pique, a pique querias matar o Eren sei lá quantas vezes. Especial, quis até implementar aquela bomba no pescoço dele, lembras-te? E que aquilo escapou de tudo e não ficou nada assim. E antes então deles irem contra o Eren e o Eren a falar com eles todos, que até apareceu no último capítulo, aquela conversa com o Armin, que ele teve uma conversa com toda a gente, a pique vira-se, eu também queria ter falado mais tempo com ele. E ele fica ali tipo, sério? Tentaste matá-lo há sei lá quantos capítulos atrás. Tipo. Nem faz jus ao personagem. Fora o Armin, que o Eren diz-lhe imensas vezes: eu quis matar-vos todos. Aqui já fez um bocado de sentido ele ter dito, numa parte, para mim fez imenso sentido. Eu vou dizer que quando ele beijou a mão da Historia, ele teve todo o tipo de visualizações do futuro, passado e presente. Ele não sabia exatamente como reagir. Aqui está bem. Mas eu chegar ali no final, chorar pela Mikasa, aí também acho normal, mais normal, devido à história deles toda, desde o início também. Mas depois aparece o Armin a dizer: ai tal, tu fizeste super merda, mas eu desculpo-te por tudo. Portanto, ele dá cabo meio mundo e ele desculpa na mesma. Isto para mim foi uma daquelas coisas que eu pensei: Isayama, porquê que fizeste isto? Sabes que a história não fala da personagem, fala da própria plot em geral, e eu lembro-me de ter comentado isto uma vez, quando estávamos a beber um café e tudo, que foi a pior coisa que o Aisama fez, e acho que foi a partir daí que ele também se lixou um bocado, foi com toda esta cena, não é time travel o que ele faz, é visões universais para passado, presente e futuro. Oh man, mas quando tu metes uma questão temporal espacial na tua história, tirando Back to the Future, dá sempre merda. Sempre. Oh man, o Eren, pensa assim, o último capítulo, eu tinha uma cena na segunda season, quando eu vi, e mesmo no mangá, que eu achei dramática, que foi o Eren perguntar ao Reiner e ao Bertholdt o porquê da mãe dele ter sido comida por Titans, e a injustiça que é eles terem invadido, neste caso não eram eles os dois, que ele não sabia, mas tu vês a pressão desses dois personagens, porque eles são amigos do Eren, só que têm uma missão política a cumprir. Exato. Pá, toda a cena é muito mexida. Apenas para no último capítulo descobrires que o próprio Eren é que ordenou a Daina a matar a própria mãe. Ou seja, a partir de agora, tu não vês uma cena dramática de amizade e risco. Tu vês uma cena do LOLs. Porque aparentemente o gajo já sabia tudo desde aí. Oh man, para mim é daquelas plot twists que foram mesmo tiradas do cu. Tipo, não tem outra explicação. Mas essa parte de ele ter perguntado ao Reiner e ao Bertoldo, ele ainda não tinha noção sequer de que ele é que tinha ordenado essas coisas todas. Pois não tinha, a cena é que quando tu tens acesso, porque ele o que dá quase a entender é que parece que já não é a primeira vez que está a fazer aquilo ou ver aquilo. É daquela, tipo, ele em adulto, ele viu, ele sabe, e ele não. Lá está, time stuff. Tu nunca deves fazer time stuff. Sim. Mas pronto, essa foi uma cena. A Pique, oh man, para mim a Pique e a Gabi e até em parte o Reiner, apesar de eu até gostar bastante do Reiner, eu sempre disse que eram personagens com plot armor, porque eles têm uma fanbase muito grande, porque a Pique estar ali no final e querer conhecer melhor os objetivos do Eren e estar do lado dele não faz sentido nenhum. Mas eu sinto que eles estão ali também para ter uma grande recepção, porque se tu fores a ver,
vais ao Reddit ou vais ao YouTube e memes da TIC ou do S da PIC é dar com pau. E o Aysama aproveita-se disso. Ele também Yeah. está farto de saber que a Gabi tem uma camada de defensores por ter morto a Sasha. Pois Porque é. há e tal, she did nothing wrong. E o Reiner, pronto, o Reiner é um personagem complexo psicologicamente e o gajo quis deixá-lo até ao fim por causa da rivalidade com o Eren. Pá, basicamente é. Só que lá está, man. Quando tu tentas fazer uma história estilo Game of Thrones, em que qualquer pessoa pode morrer, mas depois tu tens óbvios personagens que nunca vão morrer, Uhum. quebra um bocado a coisa. Yeah. O que é que tu achaste do confronto final entre o Levi e o Beast Titan? Opá, eu gostei. Só podia acabar assim. Sim, sim, Por sim. causa da rivalidade dos confrontos dele, eu acho que acabou de uma forma muito mais poética e devida a rivalidade entre o Beast Titan e o Levi do que depois terem tentado puxar essa outra coisa na forma romântica com a outra Ackerman, neste caso a Mikasa, com o Eren. Caso de reparar Sim, que eles sim. são uma reflexão de uma coisa e outra. Uhum. Só que para um resulta, porque construímos ao longo de montes de tempo. A outra caiu do céu. Exato. O problema está aí. Pá, Exato. mas sim, adorei. Pá, fiquei mesmo satisfeito. Há muitos fãs que começaram a dizer que o mangá já não era o mesmo desde o capítulo 123, 124. Ah, pá, eu em geral fui gostando até ao 138. Acho que foi mesmo a partir do 138 que entramos na desgraça. Sim, sim, foi. Exato, foi tipo, foi aquela cena de começar, foi a parte de romantizar a coisa. É, Pronto, eu, qui- é, eu quis, é. eu quis pôr um bocado ali de romance que eu acho que não valia a pena. Acho que não valia a pena ter posto. O único, se calhar, romance que fazia sentido para mim até era o da História com o do Eren. Para mim Sim, fazia sentido, porque o Eren inicialmente quis protegê-la. Não sim, notava-se isso, exatamente. notava-se isso, então fazia sentido. Para mim o que fazia sentido era na História. Pronto, mesmo Sim, que o Eren sim. morresse, o bebé seria dele. Pronto. Exatamente. Obviamente. E a Mikasa é mais por aquela parte do Zuckerman. Que Sim, isso foi exatamente. comprovado, isso foi comprovado. Isso foi comprovado há muito tempo. Isso foi comprovado no próprio manga. No Exatamente. próprio manga e no próprio anime, naquela discussão entre o Eren, a Armin e Mikasa. Aí provou-se imediatamente isso. Pronto, provou-se Sim, mesmo. ela lá está, nela o sangue fala mais alto, porque Exatamente. literalmente a gente vê o Armin a ser espancado, a gaja não mexe o músculo, tu tentas tocar ou levantar a voz, ou neste caso ao Eren, porque há aí tal Royal Stuff e Titan Stuff, e a gaja atua logo ali na hora. É, Ela é uma espécie de androide, há um pau mandado. pois é. Realmente acho que disseste mesmo aquilo que ela é mesmo. Ela nota-se mesmo que age um bocadinho mesmo automática. Ela E isso não pensa, ela atua não logo na penso. hora. Yeah, pronto. Mas pronto. Comentários sobre personagens que tu gostaste ou que tenhas gostado, porque eles, à medida do tempo, também ficaram lá um bocado estagnados ou tiveram assim meias cenas dúbias. Tiveste assim algum personagem que sempre gostaste do início ao fim? Sim, sim, eu gostei sempre da Angie, é óbvio. E isso nem Uhum. sequer se compara para mim. A Angie para mim foi tipo personagem tipo número um. Tipo, eu adorei ela desde o início, a paixão pelos Titans, a dedicação que ela tinha em conhecer mais. Depois ela foi até para o próprio Eren e queria estudar o Eren todo. E a paixão mesmo, notava-se mesmo ali a coisa. E depois ela tipo ser a comandante depois com a morte do Erwin também. Sim, sim, sim. Pronto, e depois lá está. Eu, por acaso, fiquei um bocado triste com a morte dela, mas Sim, fez muito sentido ela morrer enquanto comandante. sim, Portanto, sim, sim, sim. gostei da química dela com o Levi Ela. também. Sim, sim, Yeah, sim, sim. Também gostei, muito também gostei. interessante. Por acaso é uma personagem que eu acho que é muito underrated Uhum, pelo aquilo que fez, por aquilo que conquistou e pela cabeça dela. yeah, E ela fica muito overshadowed. Por acaso é uma personagem que havia, gosto imenso. yeah. A Angie, ela Sim, a gosta muito Angie. da personagem, por A acaso. Angie, a Angie para mim é que apesar de a malta toda, especialmente o público feminino,
adorar o Levi. Oh, man, mas toda a gente sabe o que é que as gajas Pronto, gostam do Levi. Exato. Pronto, devem querer que eu lhe corte os pescoços, mas pronto. De resto, não vejo assim nenhuma personagem assim que me tenha chamado um bocado mais a atenção. Antes, pelo contrário, quer dizer, há alguns personagens que eu nem sequer gosto muito. O Coney, não gosto muito dele. Pois. Aquela dedicação toda em tentar salvar a mãe dele, para quê? Por assuntos. Mas pronto, fez um bocado lógica pôr ali o seu ego no meio, tentar ali dar ali a volta à coisa. Uhum. Por incrível que pareça, eu não tinha assim um ódio tão grande. Como é que se chama a rapariga? Qual delas? Tens um Aquela que bom estava leque com o delas. Falco, aquela que estava com o Falco. Eu A esqueci. Gabi? A A Gabi? Gabi. Eu não tinha um ódio tão grande à Gabi, porque é aquela coisa. E isto retrata um bocado a Alemanha na Segunda Guerra Mundial também. Retratou um bocado esses. Ou não foi na Primeira ou foi na Segunda Guerra Mundial. Pronto, sei que retratou um bocado. Até porque a opening desta última temporada foi feita com base na opening de um documentário sobre, acho que foi sobre a Primeira Guerra Mundial também. Faz ter Portanto, sido em relação a isso, sim, eu que sim, acabo, sim, sim. Até porque obviamente, os aviões e tudo, notas óbvias Uhum, semelhanças e tudo, para estar bem capaz. exato, porque a Gabi é aquele tipo de pessoa que se quer vingar, mas é uma vingança diferente do Eren. É que ele fizeste Sim, mal ao meu sim, povo, vou fazer mal ao teu povo agora. Portanto, acho que fez um sim. bocado de sentido a presença dela assim. Porque ela depois Opa, acabou por perder. Aliás, no final desta temporada de anime que vimos, a partir daí ela perde o destaque todo. Pronto. felizmente. Exatamente. Ela só foi mesmo feita, mesmo para mostrar eu quero me vingar. Mais nada. Sim. Mais nada. Pá, a Gabi é aquele tipo de personagem que, pá, é uma criança soldada. Ela Uhum. está a ser literalmente moldada, digamos assim, por falsa história, por governantes, por políticos, forças de segurança, para pensar somente de uma maneira e testar somente um alvo, no questions asked, porque isso acontece muito, principalmente no Sudeste Asiático, Arábia Saudita, onde eles utilizam miúdos como carne para canhão, basicamente. Porque os adultos estão demasiado ocupados a trabalhar nas minas com os pesos pesados, porque é assim que, infelizmente, a guerra por lá funciona. Só que depois tens a situação do Falco. O Falco foi literalmente treinado igual forma como ela, só que isto também já é uma questão de personalidade. E foi nisso que eu gostei de ver a diferença, porque Uhum. enquanto a Gabi, educada para matar, continuou a ser aquela do Good Soldiers Follow Orders, Uhum. o Falco tem como. Epá, é mais humano na questão do personality trait, porque ele questionou-se várias vezes sobre o que é que estaria a fazer, bem ou mal. Ele via gente boa e má em ambos os lados. Exato. E ele muitas das vezes metia-se no meio da merda. Daí ele até ter ganho uma parte do Fluid Spine lá do Zeke por causa de toda a confusão em que a Gabi o meteu, porque senão ele nem sequer Exatamente. tinha ganho nada in the first place. Exato. Pá, gosto de ver esse contraste, que eles são educados da mesma maneira, mas ambos têm caminhos diferentes, Uhum. O que por é que assim achaste dizer. da interação dele com o Reiner? Porque houve ali uns momentos em que eles os dois, em que ele se punha muito na pele do Reiner e no porquê é que ele dizia aquilo que dizia, Sim. não é? Eu gostei. Eu gostei na altura de ter lido essa parte, porque o Reiner agora, ele está numa fase de. Ele estava numa fase de sofri muito e passei por muito, mas também sei que muito desse sofrimento foi feito por mim. E ele agora, pronto, ao falar com o pessoal mais jovem e o Falco, tu vês que é um personagem muito empático. Exato. E ele tenta perceber e tenta não repetir os mesmos erros, por assim dizer. Acho que é um personagem bastante Uhum. interessante à sua maneira e que acabou por ser um bocado underutilized no fim. Ele depois basicamente vira o transporte deles a Uhum. voar de um lado para o outro. Exato. Por acaso gostei. Eu gostei Eu muito por da acaso parte. gostei dessa. Eu por acaso gostei dessa. E, funny enough,
o ending credits, Exato. desta primeira parte da Final Season é um spoiler tão grande para quem Pois não é, leu o meu. mangá. Tens o Pois é. Falco a olhar para o céu e depois passarinhos a voar de um lado para o outro e... Pois é, meu. Opa, pois é, e acho que as pessoas nem sequer repararam, tipo, que eles podiam estar a querer mostrar algo. Já não é a primeira vez, já é a segunda Não vez. é? Já é a Exatamente. segunda vez que eles fazem cenas assim. Mas na primeira, eu lá tentei tentar perceber o que é que estava ali, porque ainda não tinha lido o manga, então andava imenso tempo ali a tentar ver a ending. Mas aqui é óbvio que isto era um spoiler mesmo daqueles grandes. Eu, por acaso, fui falando no Reiner, nunca foi um personagem que eu gostei muito, mas nesta última parte chamou um bocado a atenção, porque nesta última parte Hum, eu já estava muito, ok, eu já sofri bastante, eu já me quis matar pela merda que eu fiz, mas posso tentar utilizar todo o meu conhecimento que adquiri para ajudar os outros. sim, sim, Pá, e sim, eu sim, gostei sim, muito sim. disso à base de, ok, eu já não quero mais guerras, eu quero viver em paz. E foi pela Sim, paz que ele foi mesmo ter aquele último combate com o Eren. Foi para ter exatamente. paz. Pá, e eu acho que isto retrata um bocado, não querendo dizer, mas retrata um bocado a humanidade como é hoje em dia. Que a gente aprende muito com os nossos próprios erros e que, e Sim, que- e que tentamos ser também melhores pessoas, nem todos, mas pronto, mas há algumas pessoas assim. E acho que o Isayama fez bem em tentar criar um personagem assim. sim. Para lá está, tem a ver com as experiências pessoais e uma Exato, pessoa normalmente tenta evoluir e aprender com isso. Pá, o exato. Reiner realmente eu também comecei a gostar bastante do personagem, apesar de haver uma plot armor, como eu lhe chamo, em alguns momentos para Sim, ele. sim, sim. Mas pá, foi um personagem bastante interessante. Chegamos ao capítulo final, ele está ali disposto quase a dar a vida, digamos assim, para uma paz, para um bem maior, porque aquilo do Exato. Rumbling está mesmo caótico. Claro que sim. Mas eu estava mesmo à espera que ele morresse, digamos, a salvar quase a humanidade, do tipo, vou mesmo ajudar a parar isto de vez. Eu Só que também, por depois, acaso. pronto, chegou um feitiço lá das fadas, que é como eu lhe chamo, e de repente, you turn back to live, you turn back to live, you turn back to live. Hum. Porque se fores-te a lembrar, no capítulo 138, para além de ter imensos humanos morrido, tu até tens aquele painel em que tens logo três personagens a transformarem-se em Titans no mesmo painel. Pois é. Pá, essa Hum. merda foi incrível e foi chocante ao mesmo tempo, porque é algo que tu esperas, só que nunca estás totalmente preparado, vá. E depois chega-se ao último capítulo e, no, actually everybody is happy and alive. O que é que achaste? Ok, quero aqui falar sobre mais alguns pontos. O que é que, o que é que achaste da. Como é que se chama aquilo? Não é minhoca. O que é que achaste da história da. Ao cavalo, o que é aquilo? Não uma espécie Da de simbionte minhoca? também? Aquela coisa que se agarra a Ymir Fritz e que a faz transformar-se no Titã. O que é que achaste da criação dessa história toda? Opa, eu tudo o que tem a ver com a Ymir, eu gostei. Pá, foi algo complexo, foi também um bocado confuso, honestly, porque uma pessoa, eu esses capítulos em que tu viste essa componente, eu tive que ler literalmente comentários abaixo, porque eu fiquei mesmo algo confuso com esta história toda, porque eu lembro-me, estás a falar de minhoca, mas há mesmo uma É o expressão qualquer parasita, vá. inglesa que É, o- explicita mesmo é algo um, do género. é um parasita, vá. É, É como se exatamente. fosse um parasita, vá. Então, eu por acaso gostei muito da parte do parasita o ligar-se a ela transformar. Então, a história dela, o background dela está interessante. Muito Tá, até. tá, tá, tá. Muito até. Acho que foi uma coisa que trouxe ali um componente rico àquela interação toda entre o Eren e o irmão dele. Um, mas depois eu acho que estragaram um bocado essa parte quando a Gabi fala, e tal, eu vi o parasita a sair do corpo do Eren e a ligar-se à cabeça como se tivesse uma forma viva. E eu, onde é que isto tem lógica agora? Como é que o parasita está dentro do corpo do Eren? Um bocado. Pois acho que puseram essa parte ali do nada. E depois a parte final contra o parasita gigante, que não teve Sim. lógica nenhuma também para mim.
Não fez sentido nenhum aquilo. Que E podia eu ser lembro-me que eles assim. até o mataram logo rapidamente, Exato, porque exato. eles desenvolveram imensa história do Parasita, das ligações que tinha e de que agora estava a ser uma espécie de Big Boss, digamos assim. Eu lembro que eles deram mais rapidamente cabo do Parasita do que outra coisa. Eu lembro-me que li, foi para aí em 5, 6 páginas, eles Sim, sim, acabaram com o raio do bicho. Meu. sim, sim, sim. E eu acho que não teve muita lógica, porque o bicho não era o vilão aqui. Sim, 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 O sim, bicho sim. simplesmente ligou-se a ela e ela acabou. Ficou por ali. Exato. Mas claro que tivemos os 9 titãs, e a simbologia do número 9 no Japão, que isso já é super conhecido em todos os mangas e animes. Há sempre o número 9. É, daí teres acabado também no Exato, capítulo 139, porque é o fim barra exato, renascimento da vida, por assim dizer lá. exatamente. E depois é aquela coisa de darem uma história ao Parasita, para mim não fez sentido nenhum. Foi tipo, o Parasita nem sequer era gigante e do nada está ali o Reiner a combatê-lo. Sim, Não, sim, sim, não sim, sim. fez Ah, pá, minimamente man. sentido, não fez sentido nenhum, man, não fez mesmo. O Parasita Pá, eu realmente podia ser a gostei. ligação entre quem tinha o Titã coordenada, que neste caso era o principal, Sim, não é? E pronto, estava presente nele, acabou, exato. pronto, não era preciso humanizar a coisa, digamos assim. Mas sabes que essa história do Parasita está ao mesmo nível que a Ymir, para mim, em termos de narrative, porque acho que começaram muito bem, foi muito bem colocado, todo o background da história de ambos, seja dela, seja do bichinho, mas a maneira depois como concluem ambas essas duas componentes é uma vergonha, porque tu tens o Parasita, que literalmente torna-se gigante e quase parece que tentam fazer dele um vilão, quando não é. É literalmente só um ser vivo. Pois é. E depois tens a cena da Ymir, que descobres que aquela toda conspiração e time stuff e o Eren ter-se juntado pela cena de ai tal, we gotta bring peace our own way, foi tudo feito por amor para um gajo que literalmente abusou dela, violou-a, humilhou-a, mas ai pá e tal, eu amo. E um Exato. gajo fica, ai Sama, qual é que é a tua história de romance aqui? É a Mikasa, que literalmente é uma dona de casa que tem o ídolo do Eren e o Eren é secretamente um simp por ela, e depois a história é literalmente comida e tem o bebê de um ex-bully dela, o Farm Boy, e depois esta cena da Ymir com o King Fritz. Eu juro que não percebo. A parte, por acaso, agora falaste no Farm Boy, isso por acaso para mim foi uma facada tão grande. Porque Foda-se. é a tal cena, dá um background a mais a certas personagens que não valia a pena, mas ali que era bom eles dizerem, ok, isto aconteceu à história, nem que fosse um pensamento. É, olha, eu lembro-me de ter falado com a história e ela disse-me que se envolveu com não sei quem. Nada, percebes? Foi só ali, ok, aparece o bebê e aparece o Farm Boy naquela parte final e está feito. E depois ainda vemos ela Pois. a deixar essa parte toda para trás e ela sem o puto. Não Sim, sei, acho que uma filha, pronto. E há muita gente que diz que a filha, que a rapariga, que acabaram a história a mostrar essa rapariga, que ela é uma espécie de reencarnação da Ymir, por assim dizer. Eu acho que é um bocado farfetched, mas. é Farfetch. Não, não, isso não, epá, não, esquece. Não, não. O que é que eu queria dizer mais? Aqui da parte. E da parte da Annie? Olha, da Annie, epá, eu a Annie não sei se é por ser, por ter um nariz grande ou por ter um rabo bem desenhado ou de ser badass a dar porrada, mas eu sempre gostei da gaja. Yeah, yeah, yeah. E sempre achei que ela tivesse sido mal aproveitada até o eventual regresso dela, porque há de se reparar que ela tem aquela plot misteriosa que um gajo até quase desconfia que é a história, que é a Female Titan, tens lá aquele confronto e depois ela congela-se para proteção e nunca mais ouves falar nada dela. Pá, felizmente pegaram nela outra vez e opá, eu gostei do que a personagem andou a fazer, seja em termos de fight sequences, seja em termos de estar com um temperamento mais estável, porque a gaja Uhum. tu notavas que era um bocado passada dos cornos.
e felizmente parecia que estava mais mansa ou mais normal. E eu sempre gostei de ver em termos de conversas o que ela tinha com o Armin, porque Sim, sim, o sim. Armin é o que eu digo. O Armin está no mangá para literalmente roubar tudo ao Bertold. Rouba-lhe Literalmente, a completamente. paixão, rouba-lhe o poder, rouba-lhe as amizades, entre aspas, ou o respeito visto pelos outros, tudo. Não há uma única coisa que o Armin não tenha tirado ao Bertold durante a história. Yeah, yeah. Eu por acaso gosto da Annie, gostei do plot dela pronto, meio que se congelar. E depois é aquela cena, ela congelou-se, mas não explicam como é que ela sobreviveu durante tanto tempo. Ah, pá, Que alguma é coisa mesmo. criogestação, se bem que ela não utilizou gelo, Esse, utilizou cristais, bué de sim, é o espessa. cristal, mas é muito aquela coisa de, ok, é o cristal, pá, mas ela não tem fome. É um- Passou, porque ela diz, Sim, sim, eu sim. durante estes anos todos, tipo, eu ouvi tudo o que me disseste. Eu, ok, então estavas consciente. Se estavas consciente, devias ter fome. Opa, alguma Supostamente, coisa. há alguma coisa, um bocado nessas coisas que eu acho que o Sayama devia, tipo, explicar um bocado o que é. Nem que fosse numa página ou duas, explicar o que é esse cristal feito pelos Sim, titãs, já sim, que depois sim. tivemos aí, quando no time skip alguns membros um, do Até Beast porque muitos Titan deles foram utilizam capturados. isso para defender o pescoço, para Exato, aumentar a força nos dentes ou nas garras. Portanto, é um exatamente. cristal que está interligado à própria fisionomia dos Titans e isso nunca está explicado. Yeah, yeah. Em termos de personagens ou de inventos, lembras-te de alguém ou de algum invento que tu nunca tenhas gostado, mas que costumas ver a malta até receber bem ou a não criticar muito por acaso? Pode receber bem um evento. Um evento que eu não tenha gostado. Boa questão. Hum. Por isso é que são tantos eventos, pá. Pois a cena é essa. Até eu ontem tive que andar minimamente a reler e mesmo assim eu estou bem esquecido de algumas partes, porque o mangá é gigante. Uma pessoa leu isto durante 7 anos, é normal uma pessoa não se lembrar de tudo, porque é impossível. Sim. Eu sei, só uma personagem que eu não gostei e que foi um bocado desnecessária, mas que no final até teve um bocado de sentido, foi o Flock. Ok. Sim. Não gostei nada da forma como. Sim, quer dizer, nem teve muita. Eu não gostei mesmo. Porque repara que ele parecia uma coisa antes do time skip e no time skip já aparecia outra. Mas foram coisas Uhum. totalmente opostas. Tipo, ele foi do 8 ao 80. True. Opa, eu acho que é aquela coisa, ele tem aquela cena do lealdade cega, entre aspas, e eu não espero bem não estar a confundir a personagem quando eu estiver a dizer isto, mas pá, é aquela coisa de antes do time skip era ai tal, heroína aquilo, e sou da tímida, incapaz, depois chega ao time skip e de repente o gajo literalmente parece um psycho de um culto. Uhum. E daí acho que tens uma grande variação, mas then again, é a cena dos time skips, os personagens evoluem com o tempo, tal e qual como nós, a pessoa que tu és este ano, certamente, se calhar não deve ser totalmente a mesma pessoa do ano passado, só que o Claro, leitor não tem acesso a nada dessas transformações, portanto cai-te exato, um bocado do céu exatamente. e fica complicado. Eu não Opa, sei se as pessoas gostaram dele, mas tudo o que envolveu essa personagem para mim não achei assim grande coisa. Pronto. lá está. Eu uma personagem que eu digo sempre que nunca gostei muito desde o início e que toda a gente me mete as forquilhas, opá, lamento, mas é mesmo a Mikasa. Oh, Eu claro, eu até posso explicar o porquê à vontade, de uma maneira força. muito rápida, porque
Pá, sim. Pá, a Mikasa é aquela obrigação de teres uma personagem feminina num trio de protagonistas. E ela começou por ser aquela miúda de casa com uma alta paixão pelo Eren e tudo mais, só que eu estava à espera que eles, pá, sendo o tipo de história que é, moldassem a personagem e a transformassem, ou como as outras todas, à medida do tempo. Pá, Hum. sim, a gaja ficou badass e teve sempre sequências de ação muito fixes e assim, mas tirando as action sequences e ela estar sempre com o heré a toda a hora, ela literalmente acabou da mesma maneira que começou, ou seja, eu acho que é uma personagem super overhyped por não ter mudado nada. Uhum. Ela está igual. Até o Armin, mal ou bem, apesar de ter mais ou menos ficado igual ou algo estagnado, ele, à medida do tempo, ao menos, foi evoluindo, tornou-se uma espécie de líder respeitado, a fazer a cena de algumas operações, é inteligente, é tático. Depois ficou lá com a cena do Colossal Titan, depois tens a relação com, ou a tentativa de relação com a Annie, depois com os outros personagens. Pá, é diferente. Eu com a Mikasa sinto que ela só serve para ser um Levi mulher e Eren. Yeah, yeah. Pá, Eu acho que não passa muito daí e também é das coisas que eu olho para as pessoas. Elas adoram a Mikasa e eu pergunto, porquê? Porque ela realmente é aquele personagem que a maioria das feministas hoje em dia estão contra. bem visto, Exato. bem E eu, visto. e eu tipo, ok, então são feministas e defendem a Mikasa? É um bocado never trust a feminist on that, porque é verdade. Eu conheço montes de cosplayers que rezam estes ventos todos que são bué feministas e que os homens e o patriarcado são inimigos ou que deviam de parar de meter as mulheres em casa ou de serem submissas, mas depois tens toda a mente da Mikasa que, sim, a gaja faz feitos extraordinários a matar titãs. E mais? Exato. Não passa daí. E num bocado à volta de personagens femininas, uma que eu adorei foi a Helena. Interessante. Epá, Não estava à espera de ouvir yeah, isso. adorei a Helena do início ao fim. Epá, adorei. Pronto, especialmente quando ela do nada tipo, começa a rir e a olhar para o céu quando Marley ataca Paradis no último capítulo. Como se visse o mundo todo ali a arder. E eu, foda-se, meu, é isto, é isto. Esta personagem é do caraças. Pá, ela teve coragem. Pronto, foi uma personagem corajosa. Ela é o Damião se fosse inserida na história. Exato, basicamente. Mas Capitã Nádia. ela está ali do género, tipo, a apoiar o Paradis e o Zeke inicialmente, e tem ali um papel que eu acho que está muito bem construído. Por acaso nunca mais se ouviu falar dela sequer. Ela ficou lá, certo? Não foi? Ela ficou em Uhum. Paradis, não foi? Acho que sim, Mas sim, pelo que me lembro, sim. pronto, ela ficou em Paradis, mas lá está. Este é outro dos plot holes. Não soube mais nada dela. Sim, ela literalmente desapareceu. Parece que ela ajudou na Sim. construção do ataque, da invasão. Era aquele amor do género: eu quero ver os irmãos a conseguir fazerem os feitos que querem, a ser estes tipos de heróis para uma história futura e mais não sei o quê. Mas depois disso, ai tal, esquecemos que havia esta personagem, porque quase parece isso. Yeah, mas repara, eu gostei dela porque primeiro ela era fiel à sua missão. Era Sim, sim, sim. inteligente, porque era inteligente. Ela fez ali algumas jogadas muito bem feitas. E depois, ela na realidade nunca quis fazer mal a ninguém. Ela só queria que o plano seguisse True. em frente. Pá, e gostei bem mais da construção do personagem da Helena do que propriamente da própria Mikasa. Mas nem se. Sim, Epá, sim. nada a ver. Foi mesmo, ok, está muito bem construída isto, que realmente é ali a missão dela é esta e está feito. Pá, enquanto a outra grita por Eren. Pronto. Por isso é que. O que é engraçado tu estares a tocar nisso, man, porque a Helena, tal e qual como a Mikasa, tem uma espécie de. Elas refletem-se uma na outra na Uhum. questão de se dedicarem à missão e a proteger os irmãos, ou neste caso a Mikasa ou Eren, e ela vai mais para o lado do Zeke.
Só que, ao contrário da Mikasa, a gaja tem uma espécie de. Pá, não é uma personagem unidimensional. Tu vês que ela é inteligente, vês que ela é tática, tem ali um bocadinho de loucura também lá metido pelo meio. Pá, é uma personagem versátil e interessante de leres. A Exato. Mikasa é muito aquilo e não sai dali. Exato. Pá, e uma cena que eu gostei, e também não é de uma forma opressiva, percebes? É tipo do género. Sim, 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 sim. Eu, uh, eu quero que os irmãos se juntem para salvar um, a raça. Pronto. E True. não passa daí. Pronto. E isso acaba por não cansar, porque a personagem está sempre a fazer coisas novas. E foi literalmente isso que mais me chamou a atenção. Das novas personagens, ela foi sem dúvida aquela que eu mais gostei. Das Fixe, novas só. fixe. Das Uhum. novas. Eu agora tenho aqui um punhado de linhas de diálogo que nem parece que vieram deste mangá, mas vieram. Pai, eu, a sério, eu gostava Força, imenso de saber qual é que foi a tua reação quando as leste. Mas eu força, vou-te dizer agora umas duas ou três. força. Thank you for being a mass murderer for us, Aaron. Historia's Força. handwriting smells really nice. Aaron, what a man. Man, isto nem parece que foi a mesma pessoa a escrever. Espera, isso foi o Armin? Foi o Armin e Foi o foi Armin. o. E pensa que a última frase que o Rainer diz é sobre a escrita da história cheirar bem. Espera aí. A última frase que o Reiner diz. Em todo o mangá é Sim. falar sobre o cheiro da escrita ou da caneta que a história usa quando recebem aquela carta no navio. Ah, pois é, pois é. Já, ele tem uma mini panca pela história, pois tem. Sim, ele sempre teve, mas, oh man, tu estás a dar a última linha a um personagem que está, pá, psicologicamente frágil, que passou pelo que passou, que foi desenvolvido como foi, e tu tens uma piada meio parvo lá no meio como última frase, e pá, a frase do ano para mim é do Armin. Thank you for being a mass murderer for us, Aaron. Yeah. Isso. Epá, não, não, pronto, não sei o que é que a dizer disso, porque é tipo, que vai, contradiz um bocado aquilo que o Armin fez durante a última temporada, que foi perguntar ao Eren porque é que ele estava a fazer assim. E do Uhum. nada, o Eren diz, pá, mas eu fiz isto para salvar vocês. Ah, ok, obrigado por tudo. Opá, então espera lá. O objetivo não era salvar o máximo de pessoas. Agora já estás a agradecer e a ser egoísta ao ponto de, ok, obrigado por nos salvares a nós. Então e os Exato. outros? Então e 80% da população mundial que se foi toda? Foi 80%. Exatamente, Isto é muito importante. exatamente. Foram destruídas terras, e isto eu gostei imenso da parte que o Isayama fez. Porque o Isayama, em 10 capítulos, peraí, nem não digo em 10, mas em alguns, o início não tinha nada a ver com a história. Era basicamente Bueno, parte do mundo em que o Eren estava a passar e ele ali a destruir aquelas cenas todas. exatamente, Epá, exatamente. e Opa, quando eu digo aqui, 80% já foi, então 80%, então ele deu a volta ao mundo. Foi isso. oh Não deu man, para entender assim imagina, tão é, bem isso. imagina, imagina o que é que o resto do mundo pensou, porque aquilo basicamente, imagina, aquilo era como se houvesse uma guerra hoje em dia entre, imagina, Portugal e Espanha, e tu estares, imagina, nos Estados Unidos ou na Índia a morrer por Exato, causa dessa guerra. Tu exato. percebes o quão estúpido soa? Yeah, exato. Não foi explicado isso também. E isso é uma coisa. Lá está. Eu percebo a rapidez dele em querer ter acabado a história, porque já estava ali a chegar a um ponto em que, ok, mas estas coisas são importantes. É importante ele dizer isto. É importante ele ter Sim, explicado, ok, metade do mundo realmente foi. Porque com aqueles titãs colossais todos também aquilo era impossível, não era? sim, Pronto. exatamente, Aquilo exatamente. era impossível escapar àquilo completamente. E antes, e ainda acho que ainda deu cabo de um deles, sozinha. Acho Acho eu que que sim, acho que sim, acho que ela deu sim, cabo acho que de um sim. deles Tinha que sozinha. reler. Uhum. Yeah. Mas, mas, mas pronto,
essa parte ficou mesmo por dizer, e depois chegas ali ao final e ok, 20% do mundo está vivo, mas estão em guerra, porque é Marvel com Paradis ainda, não é? E Paradis ali Não, contra, agora Paradis tipo, tem uma forma de se defender, porque Paradis basicamente uniu-se, e acho que, se eu entendi bem, os Eldianos saíram de Marley, certo? sim, sim, E exatamente, foram para exatamente. lá, Eu- portanto, todo esse final, há muita gente que diz que, ai tal, Shingeki só poderia ter acabado desta maneira. E yeah, eu penso, sim, ressuscitar não sei quantos personagens, está-lhes a dar linhas que parece que fui eu com 12 anos a escrever, e depois é essa situação. Pá, sim, 80% da população mundial, e sem explicarem devidamente, foi com o caralho. No entanto, os 20% que estão vivos são personagens que tu conheces, com que tu tiveste experiência. Ou seja, tu não vais ter muito bem aquele sentido de que, coitados, foram com caraças. Porque isso é a mesma coisa, como estás a jogar um jogo e tu ouves, e tal, uma cidade de NPCs foi destruída, mas tu vais sentir zero. Se te yeah, matarem um personagem que tu gostas, só que andas com ele, tu vais sentir muito mais. exato, Ou seja, o sentido de perda, para mim, foi do género: ok, foi 80% com o caralho. E a mim que me importa? exato. Porque eles Não, não explicam para eu sentir pena e, pelo menos, podiam ter deixado alguns destes personagens mortos também para simbolizar a merda que o Eren, entre aspas, fez. No entanto, não quiseram ir por aí. Pá, e depois toda a cena da pomba no fim, pá, eu até me tento esquecer de que ele transformou-se numa pomba. Eu estou a tentar mesmo apagar esses painéis da minha cabeça. sim, mas a pomba realmente, se nós formos a ver, já estava muito implícita. Está muito desde o eh, início, tá, 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 a tá. É pomba. metafórico, eu percebo a metáfora. Eu E ele também, sim. transformou-se num pássaro, um pássaro é livre e ele está finalmente com a liberdade que sempre quis, porque ele ironicamente esteve preso ao destino. Mas mesmo assim acho que foi um bocado de piada de mau gosto. Foi. Não sei. Pá, toda aquela coisa do tal, eu não quero que a Mikasa arranje outro homem, eu quero é que ela chore por mim o resto da vida. Pá, parece que foi tudo tão caído do céu, sei lá. Hum, exato. Foi isso que fez um bocado criticar o manga na parte final, porque deixou de fazer sentido, deixou. E é aqui que muitos pecam, é tipo, ok, eu tenho pressa para acabar isto, mas estamos a esquecer de todo o resto que a gente Sim, construiu. sim. E ele foi exatamente pelo mesmo caminho, pronto. E não teve sentido nenhum. Não teve sentido nenhum. Não teve nenhum. E o pior problema no meio disto tudo é que eu até podia dizer que, sim, isto é uma história ótima, tem alguns capítulos finais e principalmente o fim, que é uma desgraça. O problema é quando esse final, entre aspas, mexe com a própria personalidade, objetivos e construção feita dos personagens. Ou seja, começa-te a mexer no mangá todo. Pá, eu Exato. já não consigo ver isto da mesma maneira que via. O Nem eu, final realmente chacinou isto. nem eu, nem eu. Opá, tinha muito mais sentido realmente se ele matasse todos. Acabou, matava todos, ficava ali com o filho e estava feito. Pá, e a história acabava de uma maneira e ia sempre haver gente que. Mas era aquilo que fazia mais sentido, porque realmente, epá, eu estava ali com aquilo. Claro que podia haver vários finais, eh, quer dizer, isto dava um caminho para diferentes tipos de finais, mas ele foi escolher logo o final onde, epá, onde havia muita coisa por explicar ainda. Pronto, não foi Sim, muito, foi sim. muito, 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 muito. Ora, deixa aqui ver. O que é que achaste da parte? Uma coisa que eu por acaso gostava que não sei, que tivesse sido um bocado diferente foi a versão do Eren Titã coordenada. Não gostaste do design? Não. A sério? Olha, Yeah. eu por acaso não quis dar muitos spoilers à Bia nem nada, porque ela, pronto, está a ver só o anime e assim. Hum, Mas eu mostrei-lhe o painel de como ele é na sua final form, por assim dizer. sim. Oh man, eu pessoalmente eu gostei, porque aquela merda parece Nightmare Fuel, literalmente. Pá, Yeah. é demasiado grande e esquelético? É. Mas
pá, o bicho em si acha a sua maneira épica e depois ele ter trazido no meio do Rumbling Sim, sim, os sim. outros Titans de outras eras, Sim, eu esquece. achei Isso para mim genial. foi mesmo épico, essa merda. Isso eu achei genial. Isso é uma cena que ainda queria discutir contigo, porque realmente eu achei muito bem feita essa parte. De Sim, ele trazer mesmo todos os titãs de antigamente. E deu para comparar um bocado o tipo de titã que cada um era. E que true. muitas vezes o titã adapta-se à pessoa. O tipo de titã Exatamente. adapta-se à pessoa. Daí aquele plot todo com o Zeke e a bola de beisebol e o Beast Titan lançar pedras. Exatamente, Isso, opá, exatamente. isso está muito bem construído. Achei épico. Está assim. Até e tu, porque é que não gostaste então do design do Epá, coordenado? porque é a tal cena? Eu percebi a parte da coordenada toda ali, não é? Mas é importante realçar que o Eren também era o titã de ataque, um titã feito pela rapidez e pela Sim. força. E foi aí um bocado que eu percebi, ok, eu percebi ele ser gigante pela coordenada e ter de estar a controlar tudo, mas falta a parte da rapidez e da força. Foi um bocado mais por aí, porque ele tem Uhum. três, eu tenho os três ali. Eu tinha os três ali, ou seja, eu tenho Sim. o Titã era o martelo, sim. Sim, Portanto, sim, os sim. ossos, Foi quando ele fez a invasão. obviamente que os ossos estavam presentes ali todos, não é? Tinha o Titã coordenado, a coordenar aquela gente toda e tinha que ser uma forma grande, mas falta o Titã de ataque ali no meio também metido, e foi aí que eu percebi, ok, pareceu-me um bocadinho incompleta, não sei. Claro que depois tu sabes que Uhum. quando ele perdeu então o Titã da coordenada, no último capítulo ele ficou com uma forma nova também. Sim, 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 Uma exatamente. forma nova, ficou com uma Exatamente. forma bem grande, tipo colossal. eh, True. não sei explicar bem o que é aquilo, mas é colossal, pronto. E depois teve ali aquela mini batalha com o Armin, que eu nem percebi bem como é que foi essa batalha. Foi uma Eu coisa, tive, acho eu acho que tive que reler duas vezes porque eu vi que os dois eram mais ou menos já do mesmo tamanho agora e depois andavam ali meio aos empurrões e aos punhos, mas depois aquilo foi interrompido já por não sei o quê e eu fiquei, ui, peraí, o que aconteceu? não, aquilo foi basicamente o Armin espeta-lhe um murro e fura-lhe tipo a barriga, mas dá um bocado essa sensação. E depois é basicamente o parasita transforma todos em titãs, menos os Ackerman e os Shifters, não é? Exatamente. E depois, pronto, e depois o Levi acho que atinge a boca do Eren com uns mísseis e pronto, chega a Mikasa e corta-lhe e espeta-lhe um beijo. Eu, ok. Essa do espetalho um beijo é que. Pá, isso matou-me completamente. Isso foi tipo, what? Pera, é que tu lembras-te que eu tinha ido ao bilhetinho para o inferno e dizer, ok, eu já li o capítulo, pá, mais ou menos, mas faltava uma Sim, com o página. coreano. Yeah, yeah, faltava uma página que era a do beijo. E depois, quando voltei a ler a página, eu, pá, foda-se, mas o que é isto? Eu já não tinha gostado antes, porque eles estavam a dar a sensação de que ele ia cortar a cabeça no próximo capítulo. Eu, ok, pronto, fica para o próximo capítulo. Mas não, acabou ali depois. Eu, epá, para quê, pá? Para quê? Tão Eu esse, desnecessário. eu, eu, eu esse beijo, para além de me ter caído mal como tudo, fiquei mesmo naquela, epá, tanto vocês literalmente mataram, entre aspas, que foi isso logo que eu pensei, o protagonista no penúltimo capítulo, agora para o último realmente é só as sobras, por assim dizer. Yeah. Por isso é que eles tiveram que ir buscar lá aqueles conversas psicológicas na mente deles e um ou outro flashback. Ah pá, mas aquilo. Imagina o que é tu teres descoberto o valor do amor a ver uma gaja matar, a cortar a cabeça de quem ela gosta. Ah, parece que eu estou a ver um filme snuff ao rei. Pá, não, para mim não teve lógica nenhuma, porque se eles quisessem ter desenvolvido, pronto, eu nem sequer podiam ter desenvolvido, pronto, aqui não há sequer essa margem, não é? Não havia forma, pronto, o Eren queria mesmo matar todos, era impossível desenvolver ali um romance entre os dois. E nem o próprio manga é feito um bocado para isso.
Sim, o É, mangá, este mangá não tem nada de romance. exato. Pá, Eu achei que meteram ali isso assim do nada e está pronto, está feito. Claro que há a importância da família em imensas nos partes do manga. companheiros, por exemplo, Sim, também tens. sim. Tu até nem tens muita questão da amizade, tens mais da questão do companheirismo, da camaradagem e tudo, Uhum. sendo que há uma história militar, das relações políticas entre países e tudo mais. Agora, propriamente romances, pá, nunca tiveste. Ou eles estão Não. estabelecidos em casais, ou tens uma inta ou outra do quer-te comer, mas tirando isso, não há nada. E É. de repente puxam que Shingeki é, na realidade, uma história que toda ela se moveu por amor, só que a gente nunca deu conta. Pá, Foi isso que estragou tudo. é. Para mim foi. Como fã de Code Geass, porque eu sei que tu também és fã de Code Sou. Geass, como é que foi rever o final da série de Code Geass em Shingeki para ti? Opa, foi sem ideias. Foi um bocado. Não teve lógica nenhuma. Porque o final de Code Geass pronto, também foi um bocado assim. Não é? Tipo, o Zero morre, spoilers. Morre, vá, e depois o outro fica a ser o Zero e a proteger o mundo inteiro, e há ali uma história de amor também, e tu ficas tipo, ok, e agora pegam o Shingeki e fazem o mesmo. Não tem lógica nenhuma, até porque o Isayama várias vezes disse. Eu criei Shingeki baseado num jogo para uma consola, já não sei se foi a Famicom, a NES, qualquer outra qualquer, Hum. que tinha vários tipos de finais. Ou seja, era um jogo que ahm, era o mesmo jogo, É, mas com finais diferentes. é tipo Pronto. Niers e Drakengard, também tens Pronto. 5 6 finais em cada Yeah. jogo. E havia um dos finais que era mesmo toda a gente a morrer. Uhum. E eu, por acaso, sigo uma youtuber brasileira que é a Gabi Teixeira. E sempre que ela fazia uma review do capítulo, eh, eu ouvia a análise dela à coisa. E ela falou várias vezes neste jogo e como o Isayama passava muito tempo a jogar este jogo para tirar ideias para Shingeki. Tens que mudar o título desse jogo para eu ver. Epá, eu não sei o título, ela já falou, eu posso tipo ir lá tentar ir aos vídeos antigos dela para ver qual é que é o Pronto, jogo. pronto. Até, Yeah. até mesmo para eu pôr em comentário ou em caixa para o pessoal que estiver a ouvir, porque Era só deve ouvir Isayama, manga readers e de certeza que Eiji. vão ter também curiosidade em ver uma inspiração dele, digamos assim. Eu não sei, espera lá. Vê se tem aqui. Já sei, ok, acho que toda a gente conhece isto. Espera, The Things That Influence the Making of Attack on Titan. Acho que é o Move Love Alternative. Não conheço, por Ok, acaso. yeah, é um Move Love. Eu acho que até vai Muito bom. sair Move Ok. Love. Não vai ser um remake disto para anime? Não faço a mínima, mas olha, se sair sou capaz de Vai, espreitar, nem que vai, seja pela. vai ser um remake deste. Vai ser um remake em anime. Move Então, Love para olha, vou, 2021. Pronto, vou exatamente. ver, hei de ver literalmente só por uma questão de comparações, Exato. para ver o que é Mas que ele sim, tirou e o que é que não tirou de lá. pronto. Acho que o jogo tem vários tipos de finais. E no final acho que acontece muitas mortes e acho que toda a gente estava um bocado naquela, ok, ele vai fazer este final. Ahm, Pronto, ele até diz aqui numa entrevista: I used to play a video game rated R called Move Love Alternative. It was about Uhum. aliens taking over the Earth and the human race reaching the extinction. The game was my inspiration for Attack on Titan. Pois lá está, lá está. Estás a ver a cena e o gajo jogou isto quando teve 19 anos. Pronto, Ixi, portanto, fantástico. é um bocado por aí. Yeah, é um bocado por aí. Eu, a sério, eu fico mesmo naquela. Ele baseou-se então nesse jogo. Ele próprio diz que se baseou na altura, porque a série Game of Thrones só saiu mais ou menos à mesma altura que o anime saiu. Sim, Mas sim, ele sim. era fã dos livros, que os livros saíram nos anos 90. Ahm, Opá, como é que tu pegas em duas fontes que é suposto serem agridoce ou thought-provoking na questão humana e depois, pá, dás um final daqueles?
Yeah. Mas por acaso É... agora que eu estou aqui a dizer sobre o Movável Alternativo, acho que vou rever o anime somente para ver tipo a cena. Porque realmente, se eu uhum. realmente se. Yeah, uma série que já vendeu 500 mil jogos em volta de 3 milhões de figuras. Portanto, yeah, ok, interessante. Mas sim, 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 eu tinha-se baseado nisso. Pronto, e eu acabava sempre por ver as análises dela, tipo a Shingeki. Pronto, e mesmo no final, ela também fez uma boa crítica, criticou bastante o final do mangá, pronto, mesmo porque não fez sentido nenhum. Lá está, eu a maioria das pessoas, há muitos fanboys ou que estão em negação, dizem todos, só podia acabar assim e o pessoal tem que parar de ser hater porque este final é perfeito. Não é, porque literalmente está muito mal explicado e tem montes de plot holes depois que cria para com a narrativa geral e tu parece que estás a ler o final de uma plot diferente ou um dos finais alternativos ao final real da coisa. Uhum. Sim, sim, sim. E pronto, e é o que é. Em termos de política, ainda falando só um bocadinho mais no final, pá, há uma coisa que eu li, mas ainda tenho que ler mais aprofundadamente para tentar perceber, porque eu não sei se tu sabes, mas as visões políticas do Isayama são assim meio questionáveis, por assim dizer, porque ele próprio já falou disso em entrevistas sobre o que é que ele acha que é um mundo seguro e coisas desse género. Sério? O que é que eu normalmente acho que é um mundo seguro para ele? É muito aquilo que tu vês no final do mangá. E há artigos e tudo, até de jornais, que na altura a falarem do final de Shingeki e naqueles departamentos da cultura e coisas do género, que dizem que a visão política do Isayama, tornando-se popular por ser o final do mangá que é, pode ser perigosa. Porque ele é aquele tipo de visão, digamos, de ditadura extrema-direita, quase em que eu ainda vou ter que ler aprofundadamente sobre o assunto, mas toda aquela cena militar enraizada e toda aquela instabilidade, só que em prol da segurança, há Uhum. e tal guerras e coisas desse género, ainda vou ter que ler melhor sobre isso. Mas houve muita gente que diz que a maneira como acabou o mangá e com a visão política final que foi mostrada em termos da rivalidade dos países, como é que os militares agora estavam a ser concentrados e coisas do género, que isso é literalmente a visão que ele mais quer para o mundo em termos políticos. Ok. E porque há muita gente que diz que ele lá está. No que se trata de mulheres e de política, é um bocado retrógrado. But then again, it's Ah, Japan. mas isso está completamente enraizado no manga. Isso nota-se logo. Exatamente. Apesar de eu ter a história como rainha, ele claramente que põe do lado das mulheres imensa parte. Sim, 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 Ele só a exatamente. parte da história, tipo, parar tudo e ficar em casa e grávida E e não triste e triste, exato. e catatónica e o caraças, ela não faz nada depois de ter Ela não faz ficado nadinha. grávida. Ela não faz nadinha mesmo. Sim, é um bocado por aí. O Japão ainda tem muito essa ideia das mulheres, tipo, serem postas para segundo plano. E sim, e deu um bocado para entender isso também. Deu sim. Lá Pronto. está, lá está. De resto, eu para já aqui do meu lado em geral não tenho assim mais coisas que eu me lembro para já. Pá, o mangá é enorme Não queres e falar também da outra Ymir e da história dela para da outra. com É assim, da Falsimir, como eu lhe chamo. da falsa Ymir. Ou Exatamente. da Yuri Ymir. Exato. É assim, eu para ser sincero, eu nunca gostei da personagem dela. Ok. Nem do óbvio pandering ou uma tentativa óbvia de uma espécie de Yuri romance, Uhum. porque toda a gente sabe que na altura que ele escreveu aquela parte, eu bem sei que aquilo foi para dar uma perspectiva, porque estamos num mundo em que tu podes te apaixonar por qualquer pessoa, não interessa o sexo, atenção. Uhum. Mas tu realmente notas que também há coisas que são feitas com certo timing. Pá, os animes Yuri e os mangás estavam a começar a vender como Hot Pockets no Japão por volta de 2013, 2014. Foi também quando começou a moda
das sitcoms e do visual moe, que é Uhum. aquela cena mais fofa e tudo mais. Sim. Pá, e estranhamente o Isayama mete uma outra personagem feminina com Titan Shift Ability, nada contra, mas a ter uma conotação de amizade ali para os lados de ai tal romance lésbico. Uhum. Pá, eu a forma Titã dela sempre achei muito incompleto. Ai tal Jaw Titan, mas tu mais pareces a Goblin Titan. E Sim, sim. depois ela tem aquela relação de pá, com a história e pouco mais, sinceramente. O que eu gostei de saber dela foi a origem dela e como é que ela ficou Titan, por assim dizer. Ou seja, toda a plot que causou ela estar envolvida nos acontecimentos. Agora, a personagem em si, eu nunca gostei dela. Mas hás de reparar também, pelo menos para mim, eu acho que só houve um bocado de paixão da parte, mas foi da parte da Ymir, porque eu acho que da história eu nunca vi assim tanto. Eu acho que a história tinha mais respeito por ela e por tudo aquilo que ela fez por ela também. Sim, sim, Era sim, sim. mais por aí, porque senão eles também tinham desenvolvido um bocado mais essa parte. Mas pronto, lá está. É o Isayama tipo a seguir as modas, que também acabou por acontecer o mesmo no final também. Pronto, acabou por seguir aquilo que alguns fanboys queria. Portanto, não estou muito surpreso com isso. Lá está. Opa, a história, como tu dizes e bem, eu também notei sempre que havia uma espécie de carinho, de respeito, de companheirismo. Opá, ela obviamente via a Emir como uma amiga, como um pilar em que ela podia confiar, enquanto... Só que ela também era um bocado mais nova, lá está. A história Hum, era tipo LOL e nessa altura, portanto, o romance se calhar não estava muito dentro dela ainda, por assim dizer. Eu não sei como é que seria se a Emir, neste caso, se a história fosse mais velha. Por exemplo, como é que seria a reação. Mas pronto, que hum. aquela idade, realmente a história não tinha interesse romântico. Pá, mas a Emir realmente era aquela coisa. Ai tal, I want you e mais não sei o quê, e temos que ficar juntas e... Pá, é aquele tipo de gaja que se comporta como aquele tipo de gajo bronco. I don't know. Sim, eu sei, Quando... eu sei, eu sei. Eu sei. Estou meio a entender o ponto. Mas pronto, e falando um bocado mais nos outros titãs, que acho que também é importante, no Bertolt. Coitado, o Bertold, é assim, eu sempre gostei do visual do Colossal e sempre gostei do poder que ele emancipava, ou seja, tu quando vês o Colossal Titan na primeira season ou na segunda season, tu vês que ele está ali mesmo e vai acontecer merda, porque o gajo é quase puxado como um gatilho em último caso seja preciso, ou quando Uhum. destrói as muralhas, ou quando olha para o Eren, por alguma coisa, quando o Eren encontra o Colossal Titan anos depois da destruição lá da cidade e da morte também dele, pá, aquela shot é icónica ainda hoje. Tu Uhum. quando pensas em Titans, eu falo por mim, o primeiro que me vem à cabeça é o Colossal do Bertold. Yeah. Pá, porque é mesmo uma imagem de referência. Tenho pena que ele, como humano, though, não tenha sido desenvolvido muito, porque o Reiner tem um óbvio desenvolvimento espetacular ao longo da plot. A Annie tem toda aquela história de mistério, de estares entre a dúvida se é ela ou se é a história a infiltrada, porque na altura pensavas que só havia uma infiltrada, que seria a Uhum. Female Titan, e depois aquela relação de gato e rato com o Armin, e aquela cena toda com o Levi, porque ela matou literalmente toda a gente do esquadrão do Levi e o Exato. próprio Eren sente-se culpado e entra todo berserk. Ou seja, eu sinto que o Reiner e a Annie são mais do que só titãs. O Sim, sim, sim. Bertold não. O Bertolt Bertold já não. parece que é aquele amigo do grupo que está ali, que por acaso tem uma paixoneta e transforma-se num bicho. Sim, eles nunca explicaram muito bem, mesmo nesta última temporada, eles nunca explicaram muito bem como é que o desenvolvimento do personagem do Bertolt. Eles, pronto, não explicaram muito essa parte. Explicaram a do Zeke, a Dani já tinha sido explicado, o Reiner também, mas o Bertolt sempre foi assim um bocado para trás. O Bertolt Sim. também sempre foi um personagem que mostrou um bocado de medo, e daí se calhar
a comparação um bocado com o Armin, porque o Armin inicialmente também era um bocadinho assim. E se calhar também o seguimento do Armin também depois de ter competido tanto, ter comido o Bertold. Também foi um bocado por aí. Porque eles, a mim sempre pareceu que eles eram assim um bocadinho parecidos também. Sim. Em certos pontos. Pronto. Sim, é verdade. Outro Titan que eu também gostei, mas isso acho que gostámos todos, ou pelo menos eu falo por mim, eu sei que há gente que o detestou. Pá, o Zeke como Ape Titan, para Sim. mim, o Zeke como personagem é talvez top 5 favorite characters, ele está nesse top 5 para mim, pelo menos. Uhum. Pá, foi um personagem super bem explicado, teve cenas de ação fantásticas. Ele tem aquela espécie de. Pá, todos aqueles confrontos psicológicos com o Levi. E, pá, sim, o plano dele era um bocado merdoso, but then again, é com Titan até certo ponto. Pá, sempre gostei de ver aquela tentativa de redenção do género. Pá, eu e a minha família fomos uma desgraça em termos de relação, mas está aqui o meu irmão, o Eren, que passou um bocado pelo mesmo. Ou seja, somos vítimas do Best Dad Award Uhum. e agora temos esta espécie de empatia, de relação e tu vês que o Eren está obviamente a usar um bocado o Zeke porque está, Sim, porque sim. ele e a Ymir têm o seu próprio plano e o Zeke é só um meio para atingir um fim, mas o Zeke acredita fielmente que o irmão está mesmo dedicado à missão com ele. E pá, eu gosto bastante do desenvolvimento que lhe dão. Aí tu achas um bocado que foi o Eren que não compreendeu o Zeke ou foi o Zeke que não compreendeu o Eren? Eu acho que foi o Zeke que nunca compreendeu o Eren a 100%. Ok, também acho isso. Porque o Eren obviamente sempre teve uma missão e ele também é culpa dele, ele também escondeu em parte, porque ele em adulto depois foi começando a lembrar-se lá daquelas visões e começou a ter o seu próprio objetivo, mas o Zeke enamorou tanto esta imagem do irmão com uma dor psicológica como eu que se está a juntar a mim, que Uhum. nunca pensou em examinar melhor os comportamentos do irmão, as conversas, os inuendos, tentar perceber mais dele para além daquela coisa que eles falavam constantemente em relação ao plano. Lá está, o Zico criou uma ilusão à volta do Eren, basicamente. Ele nunca conseguiu compreender devidamente. É um bocadinho por aí. Ele sempre tentou, ou seja, quando soube que tinha um irmão, ele basicamente, ok, ele também está a sofrer. Ou seja, ele pôs aquela ideia de que, ok, e ele está a sofrer, ele não tentou chegar a ele, ele pôs logo aquela ideia de, ok, somos os dois vítimas, pronto. Quando não aconteceu isso sequer. Sim, Porque o Eren aí, nesse momento em que ele sabia, em que o Zico pensava isso, já o Eren tinha sabido tudo o que tinha acontecido ao pai. exatamente, Portanto, o Eren exatamente. já estava na sua missão sequer, porque era tipo, o meu pai, tipo, ok, fez o que tinha a ser feito, que o próprio Eren manipulou o pai, que a gente sabe que vai ser basicamente uma manipulação toda do Eren. Portanto, tudo o que Foda-se, aconteceu foi uma deixa-me lembrar manipulação do esta Eren. merda. Principalmente aquela parte em que o pai dele tem dúvidas se vai comer ou não o Titã coordenada, o Eren chega lá, fala com o pai, diz para o pai comer, que está tudo em risco, e o pai come, chora, e o Eren ainda, ainda chega lá e ainda diz mais merdas. Portanto, é tipo, acaba tudo por ser assim um bocadinho. Mas tipo, desde aquele momento em que o Eren Kruger falou da Mikasa e do Eren, aí já Sim, estava sim, sim, explícito que sim, ia sim. haver alguma merda relacionada com isso. Mas é que lá está, quando ele fez aqueles name drops, eu fiquei, ok, tá, não é preciso dizer é mais nada. You're gonna touch this, it's gonna be a time stuff. Yeah. Vai haver uma óbvia ligação ao círculo a unir esta gente, tenho Uhum. quase a certeza. Era para dizer qualquer coisa, mas entretanto. Ia pensar que esta plot, tirando toda a cena da Ymir, obviamente, procurar alguém que lhe deu significado de amor e daí haver toda esta merda, mas se a gente eliminar essa componente, pensa que tudo isto começou porque a irmã do Grisha foi comida por cães. Yeah. Exatamente. Exatamente. Tudo isto começou porque ela morreu.
Exatamente. É, Se ela não tivesse estado na altura errada, no sítio errado, se calhar muita desta merda não haveria. yeah. Por acaso eu gostei imenso do backstory do Zeke quando ele era novo. Sim, sim, Foi sim. muito bem explicado isso tudo. E a manipulação. Porque na realidade eu acho que havia mais o ódio da parte do Zeke contra o pai do que propriamente do Eren. Porque o Sim, Eren acho que não era sim, assim sim. tão contra o pai, era mais tipo de género, ok, eu percebi a merda que tu fizeste, percebi tudo aquilo que tu fizeste, faltavam coisas que tu não me disseste, mas eu não sofri assim tanto contigo. Ele sofreu mais foi com a perda da mãe. Sim, exatamente. Exato. Exatamente. E outra coisa que eu também gosto no passado do Zeke e que tenho pena de nunca terem explicado qual é que foi o processo, mas aquele mentor que ele teve, porque aquilo é literalmente um Chrome, aquele Hum. gajo que está com aquela cena do Beast Titan a passar tempo com ele, a ensinar-lhe a cena do beisebol e tudo mais, e do atirar a bola, e aí tal, maybe you should report your parents, e mais não sei o quê. Pá, estás a reparar que ele é dos personagens mais mentalmente saudáveis daquilo, mas tu não Uhum. consegues perceber como é que ele ganhou o Beast Titan em si. Pá, não, Porque aquele pá, não. gajo tem cara que deve ter chamado os exames todos. Yeah, pá, não. Eles não explicaram mesmo nadinha essa parte. Foi uma parte que realmente precisava também de ter sido um bocado mais investida, e essa parte também fez-me um bocado de confusão, foi ele ter dito do nada, ok, então, de todos estes alunos, o pior é o Zeke, certo? Ele viu-se um bocado no Exatamente. Zeke, ele viu-se no Exato. Zeke, e depois ele percebeu, então espera, se eu tenho o Titã, eu vou fazer o Zeke também ter o Titã. Pronto, foi mais por aí. Mas O que me faz pensar se os Beast Titans são todos os piores alunos e isto é um ciclo vicioso de pena e de reflexão. sim, eu acho que aqui foi mais. Acho que aqui aquilo que salvou o Zeke foi o Zeke denunciou os pais, ganhou muito mérito próprio aí, Uhum, começou uhum. a ter um bocado mais de sucesso aí também, e foi aí que, pronto, também com a ajuda do professor, porque o professor estava metido lá dentro, estudava e tal, houve ali umas certas influências para pô-lo ali. A partir Ah, daí, sim, sim, sim. claramente que os outros, eu não tinha, só tinha dúvidas quanto ao Bertolt, não percebi porque é que o Bertolt foi também. O Uhum. Sandro Rainer e Annie, isso não tenho dúvidas nenhumas. Pronto, mas o Gilberto também nunca explicaram bem o porquê que ele foi. Porque sempre ficou aquela ideia de que ok, os titãs são escolhidos pelo poder que demonstram. Mas depois a gente olha para o plot de titãs e pensa: então, como é que é afinal? Como é que é afinal isto aqui feito? Porque eu não vejo o Bertoldo ali a ir mesmo contra o exército inteiro e a derrotar sei lá quantas personagens como a Gabi fez. Isso não acontece, meus caros, isso não acontece. Portanto, essa seleção para mim não foi assim. Houve ali qualquer coisa. Pois. Eles explicaram também isso. Ficou por explicar imensas partes. Essa foi uma delas. Pois lá está, é daquelas coisas. Uma pessoa se começa a analisar assim muita a plot, tu acabas sempre por. Opá, é o mal de não conseguir esmiuçar tudo e mais alguma coisa, pá, mas há coisas que realmente faltam, porque estamos a falar que são key characters que estão ali estabelecidos. Estamos a falar que, por exemplo, a Titan do martelo, a gaja foi ali colocada com um design que eu até acho que é fixe. Sim, 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 sim. E tal, esta Titan, cuidado, porque tem uma habilidade especial e a gaja pode ser é das mais perigosas, se não talvez a mais perigosa. E tu mal vês, tu tens literalmente direito só a saber o nome da gaja, porque tu não Hum. percebes nem sabes nada da humana que está lá dentro dela. Mas, Tipo, literalmente sim, tá, é amiga ou conhecida lá de alguns dos personagens, mas de resto caguei e cagarou. A gaja foi completamente desfeita. Mal mas, apareceu, mas tipo. sabes que eu não senti necessidade disso por acaso. Foi uma coisa que eu nos outros vejo que é necessário porque tiveram muita presença deles, mas ali eu acho que explicaram mesmo o suficiente. Primeiro, gostei do irmão dela ter a voz do personagem do Kakashi de Naruto, que é uma voz bastante conhecida, Oh, fixe. e, e então eu achei, ok, puseram ele com essa voz, está impecável. E ele tem ali um momento muito épico que é o início da guerra toda. Para mim, é um dos momentos mais épicos
desta última parte do manga é mesmo o Eren tipo para transformar-se em titã e a matar o gajo e depois a comê-lo. Sim. Mas depois não senti necessidade de, ok, o Titã Martelo é fixe, realmente o Titã Martelo foi passado na nossa família, de geração com geração, pá, e é mais para defender Marley, portanto, ela só foi posta para aquilo. Então, se ela só foi feita para aquilo, para mim tá bom, está bem explicadinho aquilo. Claro que eles não explicaram, tipo, se calhar, porque é que só eles é que tinham o Titã Martelo, como, pronto, Uhum. porque eles só explicaram a parte de, ok, a Ymir morre, as 3 filhas comem, as 3 filhas ganham 3 poderes, não é um poder, são Exatamente. 3 poderes, e depois o que é que aconteceu? Cada uma delas teve 3 filhas, ninguém explicou isso. True, true. Ninguém explicou isso. Ninguém. É mais uma parte que ficou por falar. Pronto. Mais uma. Mais uma questão que deve ser respondida naqueles tais capítulos extra ou capítulos spin-off, porque eu É, acho que o mangaka agora deve, tipo, reler o mangá todo, apanhar notas do que faltou ou do que podia ter explicado e vai dar capítulos para isso, tipo DLCs. fala-se um bocado nisso, mas eu não sei até que ponto é que isso deve ser feito. Porque, opá, devia ser feito. Eu devia de agarrar tipo, nele mesmo e fazer 10 capítulos, mas na boa, 10 capítulos extra ainda, nem que seja um em cada mês, tipo, a falar Como eu fazia. sobre certos pontos que ficaram por aí explicar. Isso é preciso, é fundamental isso. E se quiserem fazer isto depois em anime, punham isso já na última temporada também, porque ainda nem sei se vão pôr ou não, mas pronto. Mas ficou por explicar certas partes que eu acho que valiam a pena. De certos personagens também. Dizendo a Sim. Helena, dizendo as filhas das 3 filhas da Ymir, ou os filhos, ou sei lá, a dizer como é que depois isso passou, de tal pessoa, como é que se formou. Há muita coisa que ficou por explicar, porque a história, se fosse tudo explicadinho, era muito mais interessante. Mas muito mais interessante. Isto tinha o potencial para ser uma história incrível. Mas incrível. Pois é, pois é. Potencial não faltou. Sabes que eu a dar a score final do mangá, foi muito complicado. Porque, por exemplo, o anime facilita, porque tu, como aquilo está partido em seasons, tu dá para meteres a tua nota de acordo com a story arc. Porque há Uhum. story arcs que obviamente são melhores ou que estão melhores e mais empolgantes que outras. Mas tu dares uma nota a um mangá por inteiro, de início ao fim, é muito complicado, porque eu sinto Uhum. que a jornada foi muito boa, apesar de ter aspectos que podia ter melhor explorado as coisas. Pronto, já não é um 10, mas pode ser um 8 ou um 9. Uhum. Mas as consequências e os últimos capítulos realmente afetaram o nível da história a tal ponto que eu fiquei mesmo na dúvida se havia de lhe dar um 7, por exemplo. A um Sim. 6, há gente que deu 6 e há gente mais drástica que chegou a dar 11 e 3. Mas eu também acho que isso é um bocado exagero a mais, Yeah. porque a história em si tem muita qualidade. Uhum. Agora, realmente precisava era de mais, porque Sim. tu notas uma óbvia pressa dele para acabar isto também. Sim. Por acaso, eu dei 9, não por causa dos plot holes, mas só não dei 10, nem por causa do final de merda que foi. Mas eu, pronto, a dar notas, eu já tinha o 9 ali posto, e eu pensei para mim, não sei se devo diminuir ou não, porque eu sou muito aquela pessoa que deixa as coisas assentarem Uhum, durante uns uhum, meses, durante um bom tempo, e depois aí penso melhor na nota que vou dar. Anda a ser um bocadinho assim. Ultimamente, por exemplo, eu já olho para a minha lista, coisas que dei 9 anteriormente, agora estou para descer isso tudo. Porque não vejo necessidade de ter notas altas quando eu próprio tenho uma ideia diferente da coisa, uma ideia muito mais matura. Então uhum, uhum. não acho que seja necessário isso. Portanto, o Shingeki vai acabar por eu ver a temporada em anime e olhar para aquilo, ok, vou dar esta nota. E por acaso, em anime, dei que nota? Eu lembro-me que dei um 6 ou um 7 e foi pela questão do voice acting, soundtrack e história, porque é impecável a plot que eles estão a adaptar. O problema é uma animação, um art style, porque aquilo para mim
Pá, eu sinto que a Mapa é um estúdio que está muito overhyped por conta da Attack on Titan. No entanto, os projetos de qualidade deles, se tu notas a milhas, é em Jujutsu Kaisen, é agora neste Inosuke, ou lá o que é, que eu ainda tenho que ver com a Netflix, explorando os eventos históricos daquele samurai preto, porque foi a Mapa que também fez essa animação. A Mapa também vai fazer agora um filme. Pá, ou seja, a Mapa, quando tem dinheiro e tempo, pá, é mesmo impecável. Sim. Mas literalmente eu sinto é que a Mapa está a ser posta num pedestral pelos fanboys pelas razões erradas. Porque eles estão literalmente a pegar na pior adaptação que eles fizeram, sendo a melhor, quando não é. Sim. E para mim aquilo está muito feio. E quando até os próprios Titans. Já me basta quando a Wit Studio meteu o Colossal na terceira season em CGI, que aquela merda ficava tão feia. Pois foi, que foi Mas horrível. agora são todos. E até tens humanos. Por exemplo, os scouts, quando estão a andar de um lado para o outro, se tu parares, eles são em CGI. E tu Ai, vês que há não reparei muitos. nisso. E tu vês que há muita coisa, os próprios personagens a moverem-se em termos de lip moves e tudo, pá, está tudo muito estático. Uhum. E realmente assim fica complicado. Tipo, isto não é níveis de PowerPoint Promise Neverland, mas também há certas coisas que para lá caminham. Sim, 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 sim. Eu por acaso, um episódio que mais gostei desta última temporada, para além do episódio em que o Eren mata o irmão da Tita Martelo, foi este Uhum. último, porque se tu reparares no último episódio, os titãs não estão em CGI. Sim, sim, Não sim, estão em sim. CGI. Eu fiquei tipo, está incrível assim. Porquê que não fizeram isto assim desde o início? E agora o que é que eles devem fazer? Vamos refazer o Blu-ray sem CGI. Estás a Esperemos perceber a que cena? sim. Se eles Esperemos que fizerem sim. sem CGI, talvez ainda consigam assim melhorar algumas coisas. Mas acho que o problema foi muito apressados. Os foram muito apressados a fazer esta última Foram, temporada de foram, Shingeki. foram, E foram. a coisa está ali de uma maneira. Eu vi muita gente a defender, por favor, não critiquem. Eles estão a fazer um trabalho árduo. Aqui não se trata de fazer o trabalho, porque a gente sabe a qualidade do estúdio Mapa. Mas nós estamos a viver numa época, e se calhar a gente agora vai falar disso, em que tu criticas alguma coisa, és logo o pior. Não se pode já Logo, criticar as coisas. logo, Não se pode logo. criticar já as coisas. A Quer dizer, a a gente. quantidade de correntes que houve a defender a Mapa por causa desta adaptação e haver gente que não havia estúdio melhor para animar Exato. e que isto está tudo lindo e que nós é que não temos olhos. E eu, não sabia que eu agora ver uma animação a nível de X-Arms em questão de CGI e eu é que não tenho olhos. Exato. Eu acho que o problema baseia-se muito à base do. Todos temos gostos diferentes. E acho que cada vez mais as pessoas estão centradas naquilo que elas gostam. E sem Sim, perceber também que os outros também têm uma opinião. Ou seja, sai um anime. Há muitos animes em que eu digo, olha, para aquilo não gosto. Porquê? Porque e diz presente uma razão. Pá, se me critiquem, critiquem à vontade. Agora, nós temos de dar críticas construtivas à coisa. sim, E na exatamente. realidade, as pessoas tendem a tentar aceitar essas críticas. E aqui acho que foi uma coisa que eu inicialmente gostei, mas no final já estava cansado. E eu nunca me canso de quase de Shingeki. Porquê? E foi bem, isto foi muito, porque sempre que saiu ao manga lá no dia 9 estava eu a ler, e no dia a seguir lia outra vez. Portanto, o problema aqui foi, perdeu-se imensa coisa. E eu acho que ao estar a criticarmos, a tradição que a crítica tem que ser construtiva. Sim, Críticas, exatamente. pronto, críticas destrutivas, aí aceito que critiquem quem critica destrutivamente. Agora, criticar construtivamente um estúdio de que, ok, realmente podia estar um bocadinho melhor, não é estar a desvalorizar o trabalho, é estar a dizer-lhes que, ok, vocês podiam ter pensado um bocadinho melhor na decisão de fazer Shingeki e demorar um bocadinho mais tempo, porque o que importa, se calhar, em termos de arte, em termos de animes, importa muito não só a qualidade da história, mas a qualidade da animação também. É por isso é que são desenhos animados japoneses, animados. Exato, Portanto, é um bocado a partir exatamente. daí. Ninguém desvaloriza o trabalho, até porque o Estúdio Mapa fez Jujutsu incrível. Vinland Saga, já vi 2 episódios, ainda vou ver mais. E está ótimo, portanto, o estúdio tem uma qualidade incrível. Sim, Portanto, exatamente, exatamente. se isto ficou assim, por alguma razão foi.
Pá, lá está. Eu é o que digo às pessoas: nunca confundir o produto final ter sido uma merda com o que foi feito. Porque, por Exato. exemplo, pá, a mapa é do género, certo? Eles pegaram. A WIT dropou, não sei já por que razão, a adaptar a última season de Shingeki. Pá, não sei se foi budget reasons, se foi time relapse reasons, não sei. Eu sei é que eles, e tal, a gente quer entregar a última season a outro estúdio. Quem é que quer ficar com isto? Opá, a faltar meses à suposta data de estreia. A situação é que eu tenho montes de animes e de seasons que são canceladas ou atrasadas meses. Por que esta não foi também? Sendo a final season, eles sabem o significado que é uma final season para um anime deste calibre. Eles podiam ter atrasado. Man, Shingeki saiu ao mesmo tempo que Jujutsu Kaisen. E tu Yeah, vês onde é que a atenção e o dinheiro foram. Foi exato. para uma nova propriedade. Foi para Jujutsu Kaisen, que literalmente é o que eu chamo de Kimetsu no Yaiba 2020, porque aquilo ganha uma popularidade gigantesca, que tem qualidade e a animação está mesmo do caralho. Uhum. Agora, a gente está para ver também é que eles aceitaram a propriedade, aceitaram Shingeki. Eles podiam ter dito: olhem, devido a time ou budget restraints, só vamos lançar a parte um ou até podemos fazer a final season logo toda de seguida, ou os 30 apps, em vez de estar a cortar uma final season em duas partes, que eu Uhum. ainda acho que isso é um mouthful de title, e meter para o final do ano ou para o início de 2022. Eu não me importava. Ah, nem eu. De Eu não me maneira nenhuma. importava. Desde que viesse bem. Eu esperei 4 anos a ler o mangá para sair a segunda season de Shingeki. Eu podia ter Exato. muito bem aguentado um ano à vontade. Não me Exato. chateava. Exatamente. E há Agora, para pessoas que esperam sair mais. isto... Exatamente. Agora, para sair isto... Porque eu sinto que isto foi um nível daquele lado do Nanatsu. Nanatsu, a história foi sempre deteriorando. Mas a animação e o fanservice ao menos era giro de se ver até à segunda temporada. A partir da terceira, aquilo... Sim. Tanto que eles no Blu-ray, com a saída do Blu-ray e com a saída oficial para a Netflix, eles tudo que era CGI mal feito, art style cagado e sangue branco a sair da boca deles, que aquilo mais parecia ser outra coisa, foi tudo removido. E agora a quarta season não está nada de especial, mas não está a vergonha que foi a terceira. Pá, eu sinto que com Shingeki vai ser um bocado esse género. Espero eu o Blu-ray vai melhorar e a última parte da última season já vai estar um bocadinho melhorzinha. Porque tem que estar, man. Tu consegues Sim. imaginar o Rumbling a ser tudo em CGI? Não. Não, não, não esquece, esquece. Se eles realmente fizerem isso, epá, a última vai ser tão criticada. Eu dei esta primeira parte um 8. E um 8 dei exatamente à primeira parte de Shingeki também. A Uhum. segunda é que já foi 10, a terceira também 10. Porque eu gostei imenso. Pronto, houve ali pouca coisa que eu critiquei, mas epá, estas últimas temporadas estão assim um bocado. Há imensos estúdios que na última temporada pecam. Eu, por exemplo, sou fã de Shokugeki no Soma, a última temporada está horrível. Nem parecia o próprio anime. E Eu isto é um lembro-me, ponto que, meu Deus, não eu dá. lembro-me que eu só vi a primeira season desse anime e lembro-me que, pá, eu gostei. Eu vi há uns anos atrás a primeira season quando ela saiu, mas a animação e tudo, seja para o fanservice, seja para a comida e para o empratamento, estava tudo bem bonito de se ver. Sim, sim, Uma sim, mas pessoa realmente tinha fome a ver aquilo. sim, mas na última eles pecaram imenso e Shingeki é igual e vários é igual, é a pressa para. E acho que não vale a pena termos pressa para, especialmente para uma obra deste calibre. Shingeki, Exatamente. Shingeki, pá, não. Sabes que se o Salavisa tivesse a ouvir isto, porque o Salavisa gosta muito de dizer aquela do It's poetry, it rhymes, que vem do Jorge Lucas. Sabes que isto aqui é um bocado de poesia à sua maneira, man. Um bocadinho. Imagina, quando Shingeki saiu, a primeira season, pá, o art style do mangaka, como ele foi melhorando à medida dos anos a desenhar. Mas tu lembras daqueles primeiros capítulos, a arte doía. Uhum. Sim, sim, sim. E é do tipo, é um mangá muito feio de se ver, e porque tu também comes com os olhos, é um mangá muito feio de se ler,
Só que tem uma primeira season, pá, genial em termos de animação e visuais. Agora, em contraste, tens uma história impecável, mas tens um art style de merda. Yeah. É basicamente isso. Fizeram a volta ao contrário. Mas Exato, pronto. exatamente. Mas pronto. Bem, olha, já estamos aqui a caminhar para 1h40. Não sei se há mais alguma coisa que queiras dizer ou se iremos parar então por aqui. Como é que Não sei, preferes? não sei se há mais ou não, deixa aqui ver. Não acho que não, nós já falamos em quase todos os pontos importantes. Pronto, Ou pronto. faltou algum? Opa, eu que me lembro, não. Eu fui ver as minhas cábulas e tudo, e tudo o que eu queria dizer eu já disse. Pá, Hum, porque principalmente isto tem a ver com a parte final do mangá, gente. é. Porque o resto, isto já foi tudo falado entre toda a gente ao longo dos anos. Portanto, não há muito a esmiuçar. É o que é, pronto. Sim, sim, sim. É mais aquele. E assim, não, Aqui é mesmo a dedicação das notas finais à obra, por assim dizer. não acho que faltou-nos falar sobre as fracções, que foi uma cena que aconteceu muito nesta última parte final. A fração Jäger, os Jägerists. Ah, sim, sim, sim. O Faltou-nos um bocado culto, essa o frase. culto, O culto. o culto. O É assim, culto, mano. eu literalmente, em relação a isso, opá, eu gostei e sinceramente estava à espera que isso acontecesse, porque pá, tu vês que isto é muito à volta de poderes políticos e religiosos. E é aquela gente pá, tão revoltada do status quo ou a sentir-se. Isto é um bocado como na vida real. Tu tens ali um grupo de pessoas que acha que o que estão a pensar é que é o correto. Porque toda a gente pensa isso no final do dia. Pá, Hum, eles terem visto os Jägers, ou neste caso o Eren principalmente, como aquela figura quase um deus na Terra, pá, aquilo para eles era uma mensagem que estamos do lado certo, está na altura de mudar e melhorar as coisas para nosso proveito também, porque o ser humano também nunca quer melhorar tudo pela questão dos outros, também é um bocado para mudar a sua situação. uhum. E tu vês que houve gente, lá está o tal Flock, que aproveitou a situação também para se esticar um bocado, por assim dizer, e para ter algum poder. Porque tu tens Yeah. literalmente uma mistura de gente que é isolada, que é revoltada, que não se sente a ter o devido valor no emprego, neste caso que é a cena dos militares, a juntarem-se ao Eren para do tipo, pá, esta merda não se resolve assim, temos que mudar por outra coisa. E foi basicamente isso que eles fizeram. Ou Uhum. tentaram fazer neste caso, porque eu até já nem me lembro até que altura é que eles ainda estiveram presentes, porque eles já nos últimos capítulos acho que já nem apareceram, que me lembro. Não, 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 eu acho que o Flock foi morto. Pois que o Flock foi morto, exatamente. O Flock morreu, pronto. Depois, acho que os restos de Aragis também foram mortos todos. Foi antes de eles escaparem naquela avioneta. Exatamente, Foi exatamente. aí, Oh, foi então, aí. exatamente. Eles aí morreram todos. Já nem sei quem é que os matou. Não sei se foi a Também, Mikasa, também já não já não sei. me recordo. Por acaso já não me recordo. Mas sim, eu sinto é que os Jaegers, essa fração, pá, é basicamente uma resposta fictícia aos grupos tipo da Jihad e aquelas coisas mesmo radicais, estás a ver? Uhum. Sim, É sim, sim, aquele sim. grupo de pessoas isoladas que começa por ser um grupo pequeno e depois torna-se maior. E eu sinto que há um bocado isso. Enquanto que no passado, na altura do Grisha, tu vias muito aqueles inuendos à Segunda Guerra Mundial, seja pelos Uhum. veículos, pelas fardas, os próprios soldados a atirar o pessoal ao pontapé para baixo para serem devorados ou para se transformarem em Titans. Não é Uhum. ao acaso que os fatos não fazem lembrar soldados nazis. Sim, 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 sim. E agora, nesta guerra atual com o Eren, parece quase uma guerra tipo Estados Unidos contra Arábias, cultos da Al-Qaeda e tudo mais, porque pá, é o que se passa hoje em dia. É estes tipos de cultos que vão crescendo e que têm uma mensagem política radical a mostrar. Uhum. Basicamente é isso. Sim, sim, sim. Concordo. Mas pronto.
Pronto, olha, eu aqui do Yeah. mais não tenho assim nada a acrescentar. Para o próximo sábado, então, malta, fiquem atentos, porque vamos aqui fazer também outro podcast que não deve ser de manhã, deve ser durante o período da tarde, de certeza. Vamos contar aqui novamente com a presença do nosso Damien e vamos também ter o Solavis a estrear-se por cá para falarmos de um herói que não é nada importante na Marvel, nem nada que se pareça, muito pouco Nadinha mesmo. popular, nadinha mesmo, que não é a cara de dinheiro nem nada, e falar um bocadinho em geral dos filmes, ver o que é que houve de bom, o que é que houve de mau, o que é que nos fez sofrer em termos de crimes ou de dramas, porque eu estou mesmo desertinho de saber, porque eu tenho quase certeza que vai haver um ou outro ponto que eu vou ver aqui malta a colidir. Pá, e eu, como o Damião, também gosto de ver o mundo a arder, portanto eu estou mesmo deserto. Exato, exato. E eu agora tenho uma imagem diferente da coisa. É, exatamente. Tu Exatamente, chegaste, tu chegaste ao estado a rever os filmes que eu já tenho há uns anos atrás, quando também exato, eu revi os filmes. exato. Mas é muito aquela coisa de eu vi quando era jovem, tinha uma ideia diferente da coisa, não é? Porque estávamos mais ligados, se calhar, à animação dos anos 90, porque toda a gente viu essa animação, não Exato. venham dizer que não. Pá, porra, Várias vezes. Eu várias vezes. revi, eu revi a Animated Series de 94 a 98 umas 3 ou 4 vezes. E Spectacular Spider-Man também. Portanto, sim, Aquilo. pá, está bem fresco na cabeça ainda. Sim, sim. E então eu estava um bocado baseado nisso. E depois, quando vi os filmes do Homem-Aranha, ok, pronto, tive aquela ideia de que, ok, se calhar é assim, pronto. E fiquei um bocado por aí, claro que depois com o tempo fui jogando coisas, fui vendo cómics também, e pronto, a ideia foi sendo diferente. Agora revi os filmes e tive mais completamente oposto. É tipo do género, why? Mas pronto, isso já a gente comenta depois no, É, no, no- no exatamente. próximo, no próximo Exatamente. podcast. Pronto, malta, é isto. Podcast, então, se tudo correr bem, máximo amanhã será lançado, que é para vocês ouvirem. Vai estar no YouTube, no Anchor, no Spotify, provavelmente também já vai logo automaticamente, etc. E pronto, é tudo. Obrigado pela tua presença e pelos Obrigado, eu, comentários, bro. Damião. Nada, era essa. Tudo a correr bem e um abraço para Fiquem bem, todos. bro. Tchau. Fiquem bem.